Queridos amigos, o texto da Bíblia, a palavra de Deus, para o qual eu gostaria de chamar a sua atenção, se encontra no Antigo Testamento, no livro do profeta Oséias. Abra comigo no capítulo de número 10, nós leremos o versículo de número 2. Oséias, sua cópia, página 975, capítulo de número 10, o versículo de número 2. Gostaria agora de chamar toda a tua atenção para esse texto da palavra de Deus, para esses próximos minutos que nós passaremos pensando, considerando estas verdades. Veja comigo estas verdades. Oséias declarando da parte de Deus para Israel: Israel, o seu coração está dividido, por isso serão culpados. O Senhor demolirá os seus altares e destruirá as suas estátuas. Que palavras tão epigráficas! O seu coração está partido, o seu coração está dividido, por isso serão culpados. O título desta meditação nesta tarde é um coração dividido, um coração não regenerado. Um coração dividido é um coração não transformado por Deus. Bem, essas são palavras do profeta Oséias, dirigidas àquela parte norte de Israel, na época chamada de Israel, a parte sul de Judá, ao reino de Israel, mas registrado aqui para todo Israel e para toda a humanidade, para mim e para você nesta noite. Se há algo maravilhoso na palavra de Deus, e há muitas coisas, aqui está, que tudo na palavra de Deus é também dirigido a cada um de nós. Cada ensino, cada advertência, cada promessa, cada conforto, nós podemos considerar isso aqui como um chamado de Deus, a voz, a palavra de Deus, dirigida a homens e mulheres de todas as épocas, e assim é o Evangelho da graça redentora, porque o Evangelho também está aqui no Antigo Testamento, e nessas palavras nós temos tanto uma advertência, quanto um chamado a reconciliação com Deus. São palavras muito profundas de Oséias dirigidas àquela nação. O seu coração, o coração de Israel está dividido. Bem, Oséias foi um dos profetas de Israel que profetizou por volta do ano 750 até o ano mais ou menos 720, 722, antes da vinda, antes do nascimento do Senhor Jesus Cristo neste mundo. E Oséias, o seu nome, como o nome de cada um dos profetas aqui no Antigo Testamento, tem um significado maravilhoso. No caso de Oséias, significa libertação, ou libertação do Senhor. Esse é o significado de Oséias. Deixa eu fazer uma pequena pausa, apenas uma informação aos que estão presentes. Se você deseja remover nesse momento esse acrílico para respirar um pouquinho melhor, fique à vontade. Mas, querido, mantenha a sua atenção aqui neste momento na palavra de Deus. Oséias, salvação do Senhor, ou libertação, é um nome belo, não é? Era um nome muito popular no passado, você encontrava muitas pessoas com este nome por causa deste significado em Israel e também em muitos países de influência, onde a palavra de Deus teve grande influência. E Oséias, como um profeta, foi enviado por Deus, foi separado por Deus, foi ensinado por Deus e enviado como um embaixador de Deus, com uma mensagem pesada, uma mensagem séria dirigida àquela nação de Israel. Uma nação que havia apostatado espiritualmente, uma nação que havia quebrado a aliança feita com Deus, uma nação que, pior do que isso, havia abandonado Deus em seu coração, enquanto continuava a adorar a Deus com os lábios no templo, sacrificava a Deus no templo, e sacrificava aos ídolos no bosque, nos altares do campo, nos vales, nos montes, adorava a Deus, dobrava o joelho diante de Jeová, o Senhor seu Deus, enquanto cultuava os deuses das nações. E Oséias é enviado por Deus, que conhece todas as coisas, para profetizar contra aquela nação. Israel estava dividido em seu coração, dividido entre Jeová e entre Baal, o deus cananeu, filisteu, entre Jeová e Mamon. Israel tinha um coração dividido em seu culto, dividido em sua submissão, dividido, é claro, em sua afeição, em seu pensamento. E assim Deus estava ao ponto de vomitar aquela nação para fora da terra de Canaã que ele deu a ela, ao ponto de destruir aquele povo. Deus iria rejeitar aquela nação. Ouça essas palavras: o seu coração está dividido, por isso serão culpados. O Senhor demolirá os seus altares, e aqui está incluído também o templo, não é, que seria destruído, e foi na verdade, e destruirá as suas estátuas. Deus envia o profeta dizendo que ele rejeitará aquelas pessoas.
ele rejeitaria aquela nação e lançaria para fora. E se você lembra um pouquinho da história da nação de Israel, você se recordará que foi exatamente isso. Deus enviou Senaqueribe, o rei da Assíria, que cruzou aquele deserto, aquelas montanhas, um povo guerreiro, um povo vil, um povo que não conhecia a Deus, um povo de língua estranha, com deuses estranhos, para engolir aquela nação, para arrasar aquela nação, para levá-los embora cativo. E Samaria foi destruída, o norte de Israel foi destruído, seus reis foram mortos, e esse é o resultado. Deus envia este homem, este rei, todo o seu exército de Israel é levado cativo. Por anos, por décadas, Deus profetiza, ele envia sua mensagem, ele envia sua advertência, e aquele povo continua dizendo: nós adoramos a Deus com os nossos lábios e nós queimamos incenso aos deuses outros. Israel estava enfermo espiritualmente. E a sua enfermidade é descrita aqui como um coração dividido. É uma enfermidade grave, não é? A enfermidade do coração é uma enfermidade muito grave. É chamada aqui de um coração dividido. Seu coração, versículo 2, está dividido, por isso serão culpados. Agora, se uma nação está dividida entre adorar ao Deus verdadeiro e adorar estátuas, ídolos, objetos feitos pela mão humana, e uma nação assim no passado experimentou tamanha tragédia, intenso castigo, imensa rejeição por parte de Deus, quanto muito mais o coração de um homem e de uma mulher que é dividido entre Deus e o pecado. Você percebe estas coisas no Antigo Testamento? Às vezes nós passamos por cima desses símbolos, palavras, narrativas, inscrições no templo, figuras. Oh, queridos, essas não são apenas narrativas e poesias e figuras belas. Aqui há uma lição. Se uma nação com o coração dividido entre o Deus verdadeiro e um ídolo recebeu tamanho castigo, quanto muito mais um homem, uma mulher que diz adorar e conhecer a Deus, mas possui um coração dividido entre Deus e o pecado. Essa palavra, nesta tarde de hoje, é dirigida àquelas pessoas cujos corações estão divididos. É dirigida àquelas pessoas a respeito de quem se pode dizer: o seu coração está dividido, por isso serão culpados diante de Deus no dia do julgamento. É por isso que o Espírito registrou estas coisas aqui. Na Bíblia, a palavra coração é uma palavra muito bela. Ela é usada principalmente para se referir ao íntimo, ao ser, à mente, aos pensamentos, àquilo que há de essencial. O coração é o caroço, é o tutano, é o ser em si, aquilo que há dentro de nós de essencial, de acordo com a palavra de Deus. A essência de todo ser humano é o coração. A alma e o coração são palavras intercambiáveis aqui na Bíblia. Uma hora se referindo à mente, outra hora se referindo às afeições, mas de acordo com a Bíblia, o coração é este centro não apenas da atividade espiritual, mas de todas as operações da vida humana. Queridos amigos, a alma, coração, a alma é aquilo que nós somos, é a pessoa, é a personalidade, e o coração em particular se refere ao âmago do ser humano, a fonte da nossa existência, do nosso ser. Na Bíblia, coração e alma costumam ser usados intercambiavelmente para se referir aos pensamentos, à essência, aos sentimentos, à alma humana. E um coração dividido, pense você, uma mente dividida, uma alma dividida, é uma pessoa dividida em seus desejos, em suas emoções, em seus planos, em seus propósitos. É uma pessoa que é puxada de um lado para outro, não é uma pessoa centrada, não é uma pessoa que tem uma visão clara, distinta, fixa em algo. E é chamado aqui de uma enfermidade, vista como uma enfermidade. Oh, ser uma pessoa, um homem, uma mulher espiritualmente dividido em seu coração é algo terrível. Eu já fui assim por muitos anos. Antes de conhecer a Deus, eu era assim. Ter um coração dividido, ter uma mente dupla, diz Tiago na palavra de Deus, um homem de um coração dobre, de pensamentos dobros, ela tem um coração dividido, ele tem um coração dividido entre Deus, entre o seu Criador, entre o Senhor e os seus pecados. E isso é tão real, que é visto na palavra de Deus, considerado e ilustrado como uma enfermidade, algo abnormal, algo estranho. Se é na alma, então uma esquizofrenia, algo fora do normal, um coração dividido. Um coração não centrado.
Dizer que eu conheço a Deus, que eu amo a Deus, mas eu amo o meu pecado, eu vivo o meu pecado, eu me entrego ao meu pecado. Quando Deus lida com um homem ou uma mulher, é muito interessante. Ele perdoa os seus pecados, ele salva e ele converte esta pessoa. E veja, marque você, nós estamos falando sobre coisas espirituais, mas se eu pudesse concretizar ou materializar o coração, a alma, assim por dizer, eu não estou falando sobre os órgãos vasculares, as câmaras, eu estou falando sobre a essência, o espírito, a mente, o âmago de nós. Se nós pudéssemos materializar isso, quando Deus vem para salvar uma pessoa, para transformar um homem ou uma mulher, Ele põe a mão no coração. Ele trata o coração, ele não lida com a mão, com o pé, com o cotovelo, ele vai direto no coração. Por quê? Porque segundo a Bíblia o coração é a fonte da vida, a fonte, o lugar onde a água nasce, esse imenso rio de experiências, de pensamentos, de agir, tem o seu início, o seu fluxo, coração. Ele transforma uma pessoa por dentro e ele dá um novo coração. Não é maravilhosa a ilustração? Esse velho coração que é em mim, que eu trago do nascimento, é um coração doente. É um coração que bombeia um sangue contaminado por todas as partes do corpo, nos rins, na mente, no cérebro, por todo lado. E é por isso que eu não posso agradar a Deus. E é por isso que eu amo o meu pecado, eu estou continuamente voltando a Ele. Na conversão eu recebo, assim por dizer, um novo coração, um novo princípio, uma nova essência. É por isso que a Bíblia diz que uma pessoa em Cristo, salva, transformada, não é a mesma pessoa lavada por fora, é uma nova criatura, é uma criação original, um novo coração, um novo ser, uma nova essência. Quando Deus salva uma pessoa, Ele trabalha, Ele transforma o coração, porque pela mudança desse íntimo, deste novo ser que está colocado ali, uma nova pessoa passa a existir. Um novo sangue, assim por dizer, é bombeado para todo o corpo. Ele transforma a pessoa por dentro, é o que eu quero dizer. É seu caráter. Quando o Espírito de Deus entra em uma vida na conversão e regenera uma pessoa, e essa pessoa é transformada, ela é transformada espiritualmente por dentro, ela passa a pertencer ao Senhor, e ela brilha, assim por dizer, brilha em seu coração, uma nova luz, a luz de Deus que iluminou o seu coração, ela é tocada, ela é transformada, assim como Lídia, lá em Atos capítulo 16, ela ouvia a palavra de Deus sendo pregada por Paulo, e Deus troca, muda o coração dela, e ela é tão transformada. Deus lida com o coração. E quando os nossos corações são curados da enfermidade do pecado, quando eles são regenerados, transformados, eles são tão diferentes, o coração é tão diferente. Porque agora nós podemos amar a Deus, servir a Deus, permanecer em Deus. Há agora prazer nas coisas de Deus, não havia antes. Servir a Deus era um peso, era uma obrigação somente moral, por causa de uma consciência culpada. Agora não, há prazer em adorar, há prazer em estudar a palavra de Deus, há prazer em ir à igreja, há prazer em orar, há prazer em cantar louvores. Há uma mudança. O ser humano natural, não transformado, não regenerado, ele pode muito, pela força da imposição moral, ou da culpa, ou do costume, ou da tradição, ou da família, adorar a Deus, entre aspas, ir à igreja, fazer o seu melhor, seguir a cartilha. Mas quando ele é transformado por Deus, isso parte de dentro. Ele é uma nova pessoa, um novo coração, é um coração transformado. Por quê? Porque agora o seu coração já não é mais um coração dividido. É um coração íntegro, inteiro, atado ao temor de Deus. Há uma inclinação natural agora por amar a Deus. E agora eu oro porque eu desejo adorar ao Senhor, ninguém precisa me dizer ou me pedir. Eu me afasto do pecado porque Ele é santo, eu o amo, meu coração está atado à sua santidade. Eu sou a nova pessoa, eu fui transformado por dentro, há algo novo dentro de mim, um novo coração. Antes um coração partido, separado metade para Deus, metade para Satanás, para o mundo, para o meu pecado. E eu conseguia fazer as duas coisas, viver no mundo e viver na igreja. Esse é um coração dividido, contrário de tudo isso que eu acabei de falar, é um coração dividido. Uma pessoa cujo coração é dividido é uma pessoa não convertida, não transformada. E um coração dividido é uma enfermidade.
claro, metaforicamente, um coração partido, não é? Que vem com a fenda separado de alguma maneira, é um coração enfermo, é um coração que tem uma anomalia, uma deformidade, um coração partido, um coração doente que não funciona direito. Pense sobre isso, é uma ilustração maravilhosa, porque ela representa a alma e o nosso estado antes da conversão. Pense sobre isso, a enfermidade do coração dividido. Está lá no manual de medicina cardíaca. Abre as páginas, a enfermidade do coração partido. Como ela é? Bem, é no coração. Se uma pessoa tem uma doença no pé, essa não é uma enfermidade vital, mas uma enfermidade no coração, uma enfermidade vital, porque tem relação à vida. Se as coisas não forem consertadas, logo a morte está batendo a porta. É um órgão vital, não é? Há vários órgãos vitais, aqui está o coração, no centro do ser. Se é uma enfermidade do coração, então é uma enfermidade potencialmente grave, não é? Porque se for uma enfermidade no osso do pé, pode ser resolvido, não é? Curado, tratado, se quebrou o pé, põe gesso, há tratamento, há terapia. Isso não põe a vida em risco, talvez. Se é uma enfermidade na mão, a mesma coisa. Se é uma enfermidade na pele, pode ser tratada, há muitos tipos de tratamento, mas se a questão é do coração, então é muito delicado. Uma enfermidade do coração, ela afeta a pessoa por inteiro. Uma enfermidade no pé talvez não afete, mas uma enfermidade no coração talvez afete. Ela certamente irá afetar uma pessoa por inteiro. Pense sobre a enfermidade como a insuficiência cardíaca, tão comum em nosso país, em nossos dias. Insuficiência cardíaca. O coração não tem força o suficiente para bombear o sangue que precisa chegar ao cérebro, aos rins e a todos os órgãos, não é? E irrigar o corpo inteiro, trazendo vida, oxigênio, nutrientes, enzimas e todo tipo de coisa. Insuficiência cardíaca. Se o coração é fraco, ele tem insuficiência cardíaca, há muitos sintomas. A pessoa experimentará muitos sintomas, por exemplo, falta de ar, inchaço nos pés, nas pernas, uma falta de energia, não é? Um cansaço, uma fadiga, uma sensação de cansaço absurda e dezenas de outros males, porque é um órgão vital. Se o coração de uma pessoa é espiritualmente enfermo, é um coração dividido, onde Deus não reina, onde o Espírito não habita. Se é uma pessoa que possui então uma crença vaga em Deus, é uma pessoa religiosa, mas ao mesmo tempo ela se dedica ao pecado, ao seu pecado, então todo ser dessa pessoa será afetado, ainda embora o pecado foi com a mão, foi com os olhos, foi com o ouvido. Todo o seu ser é afetado pelo pecado, porque o pecado é cometido na alma, no coração. As emoções, os princípios vitais, os interesses, o gosto, o ânimo, tudo nessa pessoa será afetado pelo seu pecado. E é por isso que afirma a palavra de Deus, marque isso, que quando Satanás busca controlar o coração de uma mulher, de um homem, de um jovem, de um ancião, ele faz isso de uma maneira muito eficaz, muito poderosa. Quando Satanás busca controlar uma pessoa, o seu alvo é o coração. Porque se ele controlar o coração, ele irá controlar toda a pessoa, todo o seu ser. Querido amigo, entenda isso. Satanás não se importa se você der a ele a tua mão, não há problema. Ou melhor dizendo, deixa eu inverter, Satanás não se importa se você controlar a tua mão, se você controlar o teu pé, não há problema com isso, contanto que ele controle o teu coração. Está tudo bem se você tiver o controle da tua mão, se na sociedade, no teu agir, você for uma pessoa honesta, está tudo bem para Satanás, não há problema, se ele controlar a tua mão. Se as tuas mãos forem limpas e você não sonega o teu imposto e não corta atalhos na vida e cumpre as tuas responsabilidades quando ninguém vê, está tudo bem para Satanás. Não se gabe diante de Deus se você tem o controle da tua mão, porque se ele domina o teu coração, ele domina a tua alma.
Satanás não se importa se você tiver o controle dos teus pés e você dirige os teus pés todo domingo para a igreja. Ele não se preocupa com isso se você está indo na igreja e você domina o controle dos teus pés e diz, pés na igreja. E você vai, pega teu ônibus e chega lá e nada te impede. Ele não está impressionado com isso. Ele não tem problema se você tem um controle dos teus pés. Ele irá permitir que você controle todo o corpo se for necessário, pés, mãos. Apenas dê a ele uma coisa, dê a ele o teu coração. Dê a ele a tua mente e os teus pensamentos, somente isso. O painel de controle da tua alma, a essência do teu ser. Um coração dividido é um coração em que Satanás tem um trono. O seu coração está dividido, por isso serão culpados diante de Deus. Essa enfermidade descrita aqui é uma enfermidade na parte vital do coração humano, não é? Do ser humano, perdão. Quando esse órgão da alma, o coração, é afetado, toda a alma é contaminada. Quando a enfermidade desse coração é uma insuficiência cardíaca, como eu mencionei, bem, se fosse essa, estou tentando ilustrar aqui para que você perceba esta verdade. Se a enfermidade do coração física é uma insuficiência cardíaca, bem, medicação e sério tratamento da medicina moderna irá resolver muitas vezes, não é? Agora, o problema desse coração aqui é um coração dividido. Um coração dividido, completamente dividido. Queridos amigos, se o coração de um homem, espiritualmente falando, é um coração de pedra, não busca Deus, não se interessa por Deus, rejeita Deus, chuta e dá coice contra as coisas de Deus, um coração de pedra, há esperança, sabia? Porque a Bíblia diz que um coração de pedra pode ser transformado em um coração de carne. Mas se a tua enfermidade, ó meu querido amigo, é um coração dividido, não há esperança para você. O seu coração está dividido, por isso serão culpados. Um coração dividido, um coração que se prostra diante de Deus um dia e diante do pecado no outro dia ou no mesmo dia ainda. Não há esperança para uma pessoa assim. Querido amigo, acaso é você sendo descrito aqui nesta passagem? Acaso é você sendo descrito aqui nesta passagem? Uma pessoa de um coração dividido, uma pessoa que dobra o joelho diante de Deus e dobra o joelho diante de Satanás e do pecado, uma pessoa religiosa, mas com o coração dividido. É você assim? Uma pessoa não transformada por Deus, uma pessoa cujo coração está dividido entre o pecado e entre Deus, uma pessoa que crê em Deus, atente para isso, uma pessoa que crê no Senhor Jesus Cristo, uma pessoa que vai à igreja, uma pessoa que cumpre os seus deveres, mas uma pessoa cujo coração está dividida, uma pessoa cujo coração não é transformado por Deus, é um coração dividido entre Deus e o pecado. Deixe-me apontar os sintomas de um coração dividido. Um coração dividido, primeiramente, é um coração não purificado por Deus. É um coração ainda poluído. Uma pessoa cujo coração está dividido é uma pessoa impura diante de Deus. Mas que não percebe, aqui está a tragédia, mas que não percebe que é uma pessoa impura diante de Deus. Porque o seu coração é dividido, ela transita em todos os âmbitos. Em todos os âmbitos. Essa pessoa do coração dividido,
ela irá frequentar sim uma igreja, se envolver nela de alguma maneira, ela irá pedir para ser batizada. Eu quero ser batizada, a Bíblia diz: sede batizado. Ela irá pedir para participar da ceia do Senhor, e ela irá desejar ser um membro, uma membra desta igreja. Mas depois de tudo isso, ou simultaneamente a isso, essa pessoa irá se aventurar no mundo, e ela irá se misturar com o mundo, sem grande peso de consciência, e até com um certo prazer interno em seu pecado. E isso não lhe causa qualquer consternação no íntimo, porque é um coração dividido. Um coração dividido. Parte deste coração vive o pecado, a outra parte parece querer a Deus, e a pessoa consegue transitar no pecado e na igreja. Por quê? Porque não há uma conexão, um sentimento, uma culpa, não passa de um lado para outro. Ela consegue viver no mundo e no pecado, e ao mesmo tempo na igreja, e cantar louvores a Deus, e tocar na banda, e liderar, e pregar, e fazer tantas coisas, e conduzir uma reunião, enquanto vive em seu pecado. É um coração dividido, é um coração separado. Ele não sente que se tornou uma pessoa desonesta diante de Deus. Ela não sente que se tornou uma pessoa desonesta diante do Espírito de Deus. Essa pessoa não sente que o Espírito de Deus, os olhos do Senhor estão sobre ela. Ela simplesmente consegue viver em seu pecado e estar na presença de Deus. Não é um mal terrível essa enfermidade? Quem jamais poderia pensar nisso? Somente um coração dividido, somente um coração doente. Ela não percebe, ele não percebe os sinais. Eu consigo viver em meu pecado, eu consigo viver diante de Deus. Oh, meu querido amigo, será que você é assim? Eu fui assim. Deixa-me lhe contar como eu fui. Eu me lembro na adolescência, 14 anos, 15 anos de idade. Esse é um exemplo de muitos. Em uma pequena cidade, eu tinha morado nesta cidade, meu pai tinha sido um pastor nessa cidade, um Tocantins, uma pequena vila chamada Formoso do Araguaia, muito pequeno, nem asfalto tinha na época nessa cidade, distante, lá no meio do Tocantins, distante de tudo. Meu pai foi um pastor, depois ele se mudou, nós fomos para o Pará, ele pastoreou uma outra igreja, conduziu uma escola batista, depois fomos para Goiânia, viajando, mas eu me lembro de uma época ter voltado àquela pequena cidade, onde eu passei 1 ano de idade até os 9 anos de idade, porque eu tinha amigos ali, pessoas que eu frequentei na igreja, onde meu pai pastoreava. Mas eu já era um adolescente, meus pais não estavam ali, nós morávamos em Goiânia, em outra cidade, e eu voltava para aquela cidade, para visitar meus amigos. E sabe o que eu fazia? Eu ia na igreja, porque eu cresci naquela igreja. Eu ajudei aquela igreja, eu vi aquela igreja sendo construída, o tijolo era de madeira, uma capela norte-americana, os americanos vieram para construir aquela capela, eu estava ali, e eu tinha boas memórias. Eu tirava minhas férias de julho da escola, segundo grau, e ia para lá, ver meus amigos. Mas sabe o que eu fazia? Eu era um jovem de coração dividido. Eu ia naquela capela, e eu entrava, e ali cantava os louvores de Sião, e me sentia emocionado e alegre que estar com meus amigos. Sabe o que nós fazíamos? Depois que terminava imediatamente o culto, nós saímos pela porta, e nós íamos para a danceteria da cidade, que ficava do lado de um lago. E pelo caminho já íamos dançando e cantando as músicas carnais dos anos 90, e ali chegávamos, e todo tipo de coisa errada, e terrível, e sensualidade, tudo mais. Mas você sabe o que era trágico? Eu não sentia. Eu não percebia. Eu estava na igreja louvando, isso era bom, Deus, eu creio, eu nasci em um lar evangélico, eu temo a Deus, eu tenho temor por Deus em meu coração, e eu afirmo esta verdade, eu ouço essa palavra, e na hora da oração eu fecho os olhos, mas ao final eu estou alegre em ir para uma boate. Eu simplesmente não sentia o errado disso. Eu conseguia estar em paz na igreja e estar em paz em meu pecado. Eu tinha um coração dividido. E por isso eu era culpado diante de Deus. O seu coração está dividido, por isso serão culpados diante de Deus. Culpado. Na Bíblia, se uma pessoa era uma pessoa leprosa, a lepra, você sabe, era uma doença visível, não é?
ela poderia ser vista, ela poderia ser percebida, ela poderia ser encarada. As pessoas viam a lepra e fugiam. O próprio leproso, se alguém chegasse perto, ele deveria gritar: leproso, leproso, para que ninguém se aproximasse. Era algo visível. A pessoa precisava se isolar, viver numa caverna, viver num monte, longe, distante. Era uma enfermidade terrível, porque era uma enfermidade visível, chocante, fétida, os pedaços caindo, afetava o corpo. A pessoa apodrecia e morria, e ela era visível, gritante, chocante, terrível. E as pessoas se afastavam da sociedade, se isolavam porque eram leprosa. Eu era um impuro, e eu ia em todo lugar no mundo, na igreja, em casa, na escola, no acampamento, entre crentes, entre não salvos. Eu ia em todo lugar e ninguém ficava chocado. Sabe por quê? Porque elas não viam o meu coração. A minha enfermidade era invisível aos olhos humanos. Eu estava contaminando o ambiente, eu contaminei a igreja, eu contaminei meu lar, eu contaminei a vida de meus amigos, eu contaminei minha família. Eu era um leproso. Eu vivia no mundo, eu vivia no pecado dentro de mim. E meus pensamentos, eu estava na igreja, ia na frente fazer uma apresentação como um jovem, e eu não tinha problema com isso. Era um coração dividido em dois mundos que não se encaixavam, não se interagiam, por isso eu podia viver tranquilo. É você uma pessoa enferma no coração nesta tarde? Uma pessoa doente no coração, um coração dividido, que consegue adorar a Deus e servir ao pecado? É você assim? O coração dividido entre Deus e o pecado. Deixa-me lhe dar um sintoma de um coração dividido. Uma pessoa do coração dividido é uma pessoa insensível à sua poluição. Ela se mistura com as coisas de Deus e com o pecado com uma facilidade absurda. Tranquilo. Não há uma luta. Eu estou sendo atraído pelo pecado, não há luta contra o pecado. É tranquilo. Eu consigo sair da presença de Deus e vir para a presença do pecado com um sorriso, tranquilo. Não há dificuldade. Essa é uma pessoa do coração dividido. Eu consigo transitar entre esses ambientes. Eu consigo adorar a Deus e adorar ao diabo. Uma pessoa do coração dividido transita tranquilamente entre esses dois ambientes. Eu consigo acessar um site na internet e cultuar a Deus e ouvir uma mensagem, um sermão, e ao final eu consigo acessar um site imoral ao mesmo tempo. Acaso eu estou falando sobre alguém aqui? Eu consigo louvar a Deus e ler um texto e um artigo, e na mesma tela eu consigo ver algo vulgar, violento, sangrento, pessoas se matando debaixo do título de esporte, ou algo sensual, ou algo vulgar, ou me entregar a minha mente e coração a algo que tem matado e destruído pessoas e roubado seus valores e seus bens. Eu não tenho dificuldade, porque o meu coração é dividido, essas coisas não interferem na outra. O meu coração não é uno diante de Deus. Eu não sou uma pessoa salva, eu não sou uma pessoa transformada. Esse é um sintoma de um coração dividido. Queridos amigos, o pecado reina ali dentro. Embora esta pessoa, este jovem, esta mulher, este homem possa ter bastante consciência daquilo que é certo e daquilo que é errado no mundo, e uma consciência clara do que é errado e certo, ainda assim, essa pessoa tem um desejo tão intenso pelo pecado, que ela permite que todo tipo de coisa impura habite em seu coração, em seus pensamentos, e o pior que isso, enquanto o tempo todo ela se comporta como se fosse um filho de Deus, uma filha de Deus, fingindo a si mesmo, enquanto está vivendo em pecado. Sabe como a Bíblia chama isso? Hipocrisia. Hipocrisia é tão horrível. Amigos, eu aprendi uma coisa depois da minha conversão, que de todas as coisas que mais cheiram mal nas narinas de Deus, hipocrisia religiosa é a mais fétida de todas.
Se a sua memória lhe remete a um cheiro horrível e fétido, essa hipocrisia religiosa diante de Deus, o seu nariz torce, ele rejeita, ele quer vomitar, ele quer se afastar disso. Nós somos culpados, por isso nós seremos condenados. Hipocrisia religiosa é um desastre, é uma mentira terrível. Se você quer ser um mundano nesta tarde, meu querido amigo, minha querida amiga, deixe-me lhe dizer isso de todo o meu coração e por experiência. Se você deseja ser um mundano, seja um mundano. Se você deseja viver o teu pecado, viva o teu pecado. Se você deseja servir o pecado e Satanás, sirva-o. Se Baal é Deus, sirva-o. Se Mamon é Deus, sirva-o. Se Afrodite e Eros são deuses, sirva-os de todo o coração. Mas não mascare o seu culto ao pecado e ao ego, fingindo que você está servindo a Jeová. Apareça com tuas cores reais, com teus dentes. Saia do armário. Sirva a quem você ama de verdade. Sabe qual é a pior coisa que eu descobri na minha vida? É viver no limbo. Sabe o que é o limbo? É você ser um religioso não convertido. É você ser um homem ou mulher não transformado, é ter um coração dividido. Sabe por quê? Porque você não consegue mergulhar de cabeça no mundo e viver o pecado na intensidade. Não é? Porque você tem uma consciência que diz, Deus não gosta disso, Deus rejeita isso é errado, então eu vou de pouco a pouco, de conta a gota, eu vou comendo pelas beiradas, eu vou ao refúgio, eu nunca me entrego, eu nunca aprecio, eu nunca entrego a minha alma a esse mundo, ao pecado, e vivo nesse prazer. Mas ao mesmo tempo eu nunca experimento a Deus, eu nunca amo a Deus de verdade, eu nunca sirvo a Deus, eu nunca tenho um prazer real, plenitude de vida com o Senhor. Por quê? Porque eu não nasci de novo. Esse é um limbo, esse é um purgatório existencial. Nenhum nem outro. Se você ama o pecado, viva o teu pecado e morra em teu pecado. Encare, tenha honestidade, não seja um hipócrita religioso. Oh, queridos amigos, há um mal nisso, um terrível mal, mas se você quer amar a Deus, ame de todo o coração, por inteiro, venha a Ele, traga o teu coração dividido e diga, Senhor, ata o meu coração ao teu temor, me dá um novo coração, faz de mim um filho de Deus, uma filha de Deus. Aqui está outra característica desta enfermidade, um coração dividido, um coração não regenerado. Sabe o que é? É uma enfermidade crônica. Não há remédio para essa enfermidade. Veja, eu mencionei que um coração quebrantado, entenda isso, estou trazendo a teologia, as verdades da palavra de Deus. Se você tem um coração quebrantado, há esperança para você. Um coração quebrantado, ele irá receber da graça de Deus. Mas um coração dividido não receberá qualquer graça e misericórdia de Deus. Você não pode ter a Deus em teu coração e ao pecado ao mesmo tempo. Essa é uma enfermidade profunda, não é? Um coração dividido não receberá qualquer graça de Deus. Se a pessoa continuar como está, ela terá um final trágico, terrível. Quando uma pessoa tem um coração dividido, sabe o que ela faz? Ela se torna um mestre, uma mestra em justificar a si mesmo. Sabe o que nós fazemos? Sim, eu tenho meus vícios, pastor. Sou uma pessoa perfeita, esse não é um vício mau. Mas sabe, pastor, embora eu tenha esses vícios, esses pecados, eu sou uma pessoa que se alguém me pedir ajuda, seja de madrugada, de tarde, de noite, eu ajudo. Eu sou assim, pastor. Pastor, eu sei que eu não sou aquilo que eu deveria ser em meu caráter moral. Eu sei disso. Eu sei que eu não sou aquilo que deveria ser em meu caráter moral. Mas eu nunca deixo de frequentar um culto, pastor. Eu não. Se tem reunião de oração, eu vou também. Pode me chamar. Eu me envolvo bastante, eu ajudo a igreja, pastor. Pastor, eu sei que eu não faço algumas coisas
digamos, muito certas em meu trabalho, em meu negócio. Mas, pastor, eu sou uma pessoa que eu combato o aborto. Eu luto contra a ideologia de gênero. Eu luto contra todos os males da sociedade. Um coração dividido sempre irá justificar a sua condição moral. Agora eu espero que você não imagine que no dia do julgamento, na presença de Deus, você crê que você irá convencer a Deus. Há um outro sintoma de um coração dividido. Sabe qual é? Eu tenho percebido isso ao longo da vida. Formalismo religioso. É uma pessoa severa na religião. É uma pessoa que tem um credo certinho, firme, dentro de uma moldura perfeita, sem nada saindo para fora. Ela tem um credo, mas ele não tem uma fé. E essa pessoa irá brigar na internet, colocar rostinho de vômito e de ira, se uma vírgula saiu errada naquela definição do que seja o evangelho, do que seja a ceia do Senhor, do que seja o batismo. Ela tem um credo, ela pode brigar, ela está disposta a falar o que ela quiser na internet, mesmo ao ponto de denegrir a imagem de alguém, de usar palavras chulas, de usar palavras baixas, de trazer comoção na igreja, de divisão na igreja, de cessar a obra do Senhor, porque ela quer aquela vírgula e aquele ponto certinho na ceia do Senhor e a interpretação correta. Ela tem um credo firme, mas ela não tem uma fé. Ela não percebe, ela avassala tudo, porque ela não possui um coração transformado por Deus. Mas há um sintoma mais sério ainda, eu preciso correr para o final. Um sintoma de um coração dividido. Sabe qual é? É que um coração dividido é um coração inconsistente. Inconsistente. Você só consegue acreditar que essa pessoa do coração dividido é um cristão quando você encontra ela no domingo. Eu tenho observado isso como um pastor, sobretudo. E às vezes eu ligo para pessoas, e não me refiro a ninguém da nossa congregação, as pessoas que eu tenho conhecido que se dizem cristãs, estão na igreja, numa conferência, e eu vejo elas sempre no ambiente de culto. E às vezes eu ligo, ô fulano, tudo bem? Pastor? Mais ou menos dizendo assim, pastor, na minha vida da semana, mas minha vida com Deus é domingo, pastor me ligando, o que é que ele quer? Eu reajo estranho, porque eu sou uma outra pessoa durante a semana. E eu tenho visitado um lugar de trabalho de supostos cristãos, e chegado às vezes tranquilo, é um lugar aberto, é público, é um comércio, o que quer que seja, eu vou lá comprar alguma coisa, sei que a pessoa trabalha lá, dá um olá, e ao pôr o pé na porta e observar a conversação da pessoa de longe, a atitude, o maneirismo, você percebe que só é possível crer que essa pessoa é um cristão, porque você vê ela só no domingo. É um coração dividido. E ela canta no louvor, ou ela adora a Deus, e ela canta os louvores de Sião em seus lábios no domingo, e as músicas profanas deste mundo ao longo da semana. E ela move os seus lábios e a sua alma cantando a glória de Cristo e a glória de Deus no domingo. E ela faz a mesma coisa cantando as coisas indecentes, vazias, banais, vulgares ao longo da semana, com alegria e com prazer e com a mexidinha no corpo. Um coração dividido. Você percebe o que eu estou tentando fazer aqui como um médico de almas? Colocando estetoscópio, tomando pulso, e dizendo para você o que este livro de meu Deus, meu Salvador, que é o médico de alma, o único livro que eu posso depender e confiar e estudar para clinicar a tua alma, está dizendo, aqui estão sintomas. É você uma pessoa do coração dividido? Sonde, querido amigo, eu estou lhe propondo estas coisas, considere isso está em você, não fique pensando sobre outra coisa, outra pessoa, esta mensagem é para outra pessoa, para ele, para o meu pai, para minha mãe, para aquela pessoa, para o meu marido. Esse é um sintoma de um coração dividido, porque uma pessoa transformada por Deus está pronto a sondar o seu coração, talvez a temer se está em pé ou não na fé. Um coração dividido, querido amigo,
O coração dividido é um coração que pode beber na mesa do Senhor, tomar os elementos e no dia seguinte assentar-se na mesa de Satanás e beber da cultura deste mundo sem qualquer dificuldade. É você uma pessoa do coração dividido. Oh, queridos amigos, você pode pecar longe dos olhos do teu pastor, mas não longe dos olhos de Deus. Você pode me enganar bem, eu creio talvez, mas não a Deus. E ao fazer isso, você está no caminho para a destruição. Mas há mais um sintoma sério de uma pessoa com o coração dividido, sabe qual é? Inconstância. Eu tenho conhecido pessoas assim. Sabe o que é inconstância no coração dividido? O entusiasmo dessa pessoa, ou melhor, o objeto do entusiasmo dessa pessoa muda constantemente. Me recordo de uma mulher que veio na igreja muito tempo atrás, estávamos em outro endereço, tinha recebido um folheto que falava sobre Jesus e a santificação, e tudo para ela agora era Cristo e santificação, e ela queria entender, e a Bíblia, maravilhoso. Aí um dia ela começou a ler o livro de Provérbios. O homem sábio é isso, se posta bem na sociedade, não é comilão, não é maravilhoso, é isso que eu preciso, esses princípios morais do livro de Provérbios. Já não era mais Cristo. Eu tenho conhecido pessoas que chegam na igreja e no dia seguinte, no domingo seguinte, eu quero ir para o ponto de ônibus, eu quero evangelizar, eu quero alcançar almas, Cristo veio este mundo para salvar pecadores, eu preciso estar me envolvido e vai, e de repente descobre uma coisa nova sobre alguma doutrina, fala, não, mas não é assim, meu foco agora é cerimônias, liturgias, como elas devem ser feitas, e passa alguns meses, a sua luta agora é contra o aborto, ou contra o que quer que seja, ela já mudou a bandeira de uma hora para outra, ela é inconsistente. É um coração dividido, e logo essa pessoa não está mais na igreja, adorando a Deus com o povo de Deus, servindo ao Senhor. Ela está fazendo passeata, imprimindo panfletos, criando organizações não governamentais, subscrevendo a um partido. Ela quer mudar o mundo, quando o seu coração não foi transformado. Uma pessoa do coração dividido é uma pessoa inconsistente. Ela muda da hora para outra, suas emoções são levadas de uma coisa, depois para outra, mas ela não está buscando a Deus. Esse é um outro sintoma de um coração partido, dividido. Agora, os tristes efeitos de um coração dividido entre Deus e o pecado. Sabe o que irá acontecer? Isso aconteceu comigo. Isso aconteceu com Paulo. Isso aconteceu com muita gente que cresceu no ambiente religioso. Você nunca terá paz. Você terá tranquilidade para viver no pecado e na igreja, mas nunca terá paz. Você será sempre uma pessoa infeliz por dentro, um coração intranquilo, uma consciência inquieta. Você não sabe se naquele dia da morte, há um ponto de interrogação, você será aceito por Deus ou não. Você quer, você deseja, mas isso é outra coisa, querer ou desejar. Saber, você talvez não saiba, e nunca saberá. Você não terá paz quanto a este ponto vital da tua alma. Você será sempre uma pessoa infeliz. Dentro de você a culpa. Davi um dia orou, Senhor, ata o meu coração ao teu temor, e essa é a razão da culpa, da incerteza, de conseguir viver uma vida dessa maneira. Você nunca terá paz. E você, meu querido amigo, amiga, não se ofenda com as minhas palavras. Você sempre será uma pessoa inútil para o reino de Deus. Por quê? Porque o teu comportamento sempre irá desviar outras pessoas de Deus. Eu me pergunto às vezes, triste, depois da minha conversão, isso volta e meia volta à minha mente, mas graças a Deus por Cristo, quantas pessoas eu posso ter desencaminhado pelo meu mau testemunho? Eu me refiro aqui a pessoas que nunca pisaram na igreja, que viam em mim um filho de um pastor, um filho de um crente, ali está um crente, ele é um crente, né? Vamos respeitá-lo, mas que me viam como um pecador e ficavam confusos em suas mentes. Quantas pessoas eu desencaminhei. Você nunca será útil para o reino de Deus. E você nunca poderá servir a Deus de verdade. Por quê? Porque você não pode evangelizar. Você não pode oferecer a outra pessoa o que você não tem.
Sim, você pode ler, lembrar, memorizar, articular, explicar o plano de salvação, mas isso é diferente de oferecer o evangelho experiencial que está em tua vida, que você provou. Você será sempre como aquele vendedor de celular ou de algum produto que diz, você pergunta para o vendedor, é bom isso aqui? Eu também tenho um, não tenha mentira. A minha mãe tem um, sabe, estava usando ontem, porque aprendeu na técnica de marketing, que se você associar algo pessoal que você tem, o comprador vai dizer, maravilhoso, se ela usa, é porque é bom, não quer só me vender. Você não pode oferecer o evangelho a alguém se você não experimentou. E a sua vida, querido amigo, não servirá para Deus por isso. Mas você será útil. Você será útil para Satanás. Você será útil para ele. Seu comportamento enganará outras pessoas que poderiam conhecer o evangelho e não o viram em tua vida fria, desassociada, sem amor, sem compaixão, ou com tudo isso, mas no pecado. Você será uma pedra, na verdade 2 pedras, de um coração duro e dividido em 2 pedras na mão do diabo, para lançar contra a igreja, para lançar contra Cristo. Essa é a tua vida, se você tem um coração dividido. Eu me lembro de uma jovem na escola secundária, ela era de uma determinada igreja, muito avivada, e essa moça início dos anos 90, naquela época, na igreja dela, usava uma saia jeans até na canela, um cabelo trançado até na coxa, e uma camisa que vinha até no pulso. Todo mundo sabia de que igreja ela era, e em cada 10 palavras que ela falava era sangue de Jesus, isso, aquilo. Mas era uma menina das mais imorais na sala, vulgar, desobediente a professor e a pais, que ria de coisas absurdas, toda vestida de religiosidade. Deus não se importa com o uniforme religioso, qualquer que você tenha criado para si mesmo. Seja bacana, cool, descolado, ou o que quer que seja. Você será muito útil para Satanás. Na minha classe, eu me envergonhava, eu não era salvo ainda, mas eu me envergonhava que as pessoas descobrissem que eu era. Por quê? Por causa dessa moça. Porque eles iam olhar para ela e olhar para você também, é assim. Mas eu não precisava disso, porque o meu comportamento, por melhor que se fosse na superfície, não era um comportamento que recomendava a Cristo. Uma pessoa com o coração dividido, com as palavras professa servir a Deus, com a roupa ou com qualquer símbolo, signo que ela tenha da igreja, ali na mesa, em casa, na parede, mas um coração serve ao pecado e ao diabo. A quem você está enganando? Coração dividido? Mas há uma consideração final mais solene, querido amigo, sobre um coração dividido. Um coração dividido, é uma pessoa reprovada por Deus. O seu coração está dividido. Por isso, serão culpados, reprovados diante de Deus. Colocar as mãos nas coisas santas de Deus, os olhos, o pensamento. Ir na igreja, ver a obra do Espírito transformando vidas, ter um contato com coisas elevadas, santas, poderosas, espirituais. E então ir e ver e assistir o pecado. Então ir e colocar a mão sobre o pecado. Ter um coração dividido, professar amar a Deus, enquanto serve ao pecado. Eu devo descrever por fim o final, a conclusão de uma vida assim. Há alguém assim, nesta tarde, como eu vivi por tantos anos, aqui nesta congregação, ou assistindo, é possível que haja de um número tão grande de pessoas acompanhando, será que não há? Um coração dividido, uma alma enferma. Oh, queridos, a Bíblia diz que no final do trabalho desta vida, a paga é a morte, o salário do pecado é a morte. A condenação no inferno é dessa morte que a Bíblia está falando. Sabe o que irá acontecer naquele dia? Ali está, tantas parábolas representam isso. O coração dividido, crescendo, frequentando, vivendo junto com o coração transformado. Tudo na mesma congregação, na mesma casa, na mesma família, mas um coração dividido. E outro um coração que encarou o seu pecado transformado. Deixe-me lhe dizer como será essa condenação. Em Mateus, no capítulo 13,
No versículo de número 24, se você puder abrir a tua Bíblia, leia comigo. Nós lemos essas palavras tão profundas, a parábola do joio e do trigo. E propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo. Veja aqui o coração dividido junto com o coração transformado, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, do lavrador, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? Não disseste tu que o teu reino só pertence a pessoas que se arrependeram? Por que há tanto coração dividido na igreja? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso, um coração dominado pelo diabo. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Arranca da igreja. Ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio, ou melhor, aqui não é a igreja, aqui é o campo, é o mundo, não está falando sobre a igreja, é claro. Não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos no mundo, não é? Num lar, mesmo na igreja local, na sociedade, no trabalho, deixai crescer juntos. Por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, aos anjos de Deus, naquele dia, quando Cristo voltar: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. O seu coração está dividido, por isso serão culpados. Naquele dia, imagine você, o Senhor Jesus voltando a este mundo. Isso pode acontecer antes, se nós subirmos à presença dele, mas eu mostrarei como é isso. Mas imagina aquele grande dia, o Senhor retornando a este mundo, e aqui estou eu com o coração dividido. Oh, santinho, coitadinho de mim, bebendo do pecado. Oh, eu sinto mal por isso. E na igreja louvando a Deus, eu bebo do pecado, mas nunca encarei o meu pecado. Os anjos de Deus, o Senhor voltando em sua glória com o seu povo redimido, enviando os seus anjos, e aqui ilustrado como separando o joio em molhos, enrolando e o trigo separado e lançando uns no fogo para a condenação. Aqui estou eu crescendo no meio do trigo, frequentando junto com o trigo, vestindo uma camisa de trigo, mas eu sou um joio. Eu imagino porque eu estou misturado com o trigo, porque eu sou joio, tão parecidinho com o trigo, não é? Deus não irá perceber. Anjo, ali está, direto nele, separe-o para o fogo eterno. Mas talvez tenha acontecido de eu partir, isso é o mais comum, antes do retorno de Cristo. E eu me encontro ali naquela boda, naquele lugar de alegria, nessa antecâmara, assim por dizer, do lugar de alegria, reunido. Eu vou entrar nas bodas, na festa, na celebração, no jantar, há uma antecâmara, um hall, está todo mundo ali, eu estou ali, vibrando. Eu fui na igreja, eu fui batizado, eu tomei a ceia, eu fiz o meu melhor, e agora eu vou entrar. Mateus capítulo 22, essas palavras. Então Jesus respondendo, tornou a falar-lhes em parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho, e enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros, apoderando-se dos servos, ultrajaram e mataram, e o rei, tendo notícia disso, e colorizou-se, e enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas, e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: observe, as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois, as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus quanto bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, deixe-me ler vagarosamente,
viu ali um homem que não estava trajado com vestes de núpcias. E disse-lhe palavras solenes, palavras graves, palavras trágicas: amigo, como entraste aqui não tendo vestes nupciais? E ele emudeceu. Como entrastes aqui sem o sangue precioso de Cristo? Como entrastes aqui sem as vestes do Cordeiro, brancas e lavadas pelo arrependimento e a fé no Salvador? Você morreu e você está neste ante-hall, antes das bodas, e ali vem o Senhor vistoriar: amigo, como entraste aqui não tendo vestes nupciais? E ele emudeceu. Essa é uma consciência culpada que nem argumentar poderá. Então estas palavras, e disse-lhe então o rei aos servos: lembre-se dos anjos, do joio, dos molhos, amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Você enganou a igreja, você desonrou a Deus, mas você foi detectado. Eu posso imaginar com os olhos da imaginação Deus enviando este anjo ali, no meio desta multidão incontável de homens e mulheres salvos, sem vestes nupciais. Anjo, direto a ele: lançai-o, lançai-a nas trevas exteriores. Essa ilustração não é minha, é do Senhor Jesus. Se você despreza o que eu digo, não despreze o que ele está ilustrando. Há alguém assim nesta condição, nesta tarde, um coração dividido, uma alma enferma? Oh, queridos amigos, se você se sente convicto diante dessas palavras, se o teu coração foi quebrantado pelo Espírito, então o teu caso é diferente. Porque o teu coração já não é mais apenas um coração dividido. É um coração dividido, sim, mas é agora um coração esmigalhado, um coração quebrantado. E para um coração quebrantado, contrito, convicto de pecado, há cura, há perdão, há salvação, há esperança. Logo no início do ministério do Senhor Jesus Cristo Salvador, esse é o Evangelho. Lá em Mateus, no capítulo 4, no versículo 18, ao descrever o que ele veio fazer neste mundo, neste planeta, ao ter descido aqui, ele descreveu com estas palavras: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, me capacitando, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração. Ele veio para ser um médico de almas, ele veio para lidar com o pecado, ele veio para curar o coração quebrantado. Se o teu coração nesta tarde é um coração que foi quebrantado pelo Espírito, ao ouvir isso, convicto que esse é você, há esperança para você. Houve esperança para mim quando ele quebrou o meu coração. Quando eu li esse texto de 1 João, capítulo 3, versículo 9, aquele que é nascido de Deus não pode viver na prática do pecado, porque a semente de Deus está nele, não pode viver no pecado. Isso quebrou meu coração, porque eu vivia em pecados dentro de mim, e naquele momento nasceu esperança de que eu poderia ser curado, sarado, perdoado, recebido, porque finalmente eu encarei o meu pecado. Se o teu coração está quebrantado nesta tarde, ele veio para curar o coração quebrantado. E se Cristo veio para curar e restaurar, a Bíblia nos ensina que ele é poderoso para fazer. Você reconhece o pecado em teu coração? Eu vou concluir aqui. Você encara a tua pecaminosidade, a tua mancha, a tua culpa, a tua sujeira. Então, meu querido amigo, Jesus veio para você. Eu tenho toda a autoridade da palavra de Deus para lhe dizer isso. Ele morreu por você, se você tem um coração quebrantado nesta hora. Você lê a biografia de pessoas na Bíblia e descobre que todas elas que foram salvas foram pessoas que experimentaram um coração quebrantado e reconheceram
Cristo e regozijaram-se nele. O rei Davi disse assim: Senhor, eu sou um pecador, estou parafraseando, mas cria em mim um coração novo. Ele se encontrava no fundo do vale, não é? Veja como ele coloca isso. Tu buscas, Salmo 51:7, tu buscas a pureza no coração, amas a pureza no coração, e ele busca e não encontra. Um novo coração. Peça a Deus, peça a Ele. Não pense, meu querido, que você poderá se esvair dizendo a Deus: eu sempre vivi uma vida moral e fiz o meu melhor, eu sempre estive na igreja, eu sempre orei, eu mudei muitas coisas. Se esse é teu argumento, eu te recomendo a ir a Saulo de Tarso. Quem poderia ter vivido uma vida mais religiosa e melhor do que ele? Mas um dia ele viu a sua justiça como imundo. Se esse é o teu caso, se você tem um coração quebrantado nesta tarde, eu tenho uma mensagem maravilhosa para você. Você veio aqui porque você se sente infeliz, culpado. Você já encarou o pecado e o que ele fez em tua vida. Você entende agora que você é uma pessoa, uma mulher, um homem culpado diante de Deus, que o teu coração está manchado, mas também está quebrantado. Então eu tenho essa mensagem para você. Ele está dizendo para você nesta tarde: o Filho de Deus, o Salvador, que irá voltar, diante de quem você prestará contas, eu vim para curar o teu coração quebrantado. Traga o teu coração a Deus, todo ele, e ore ao Senhor, e diga: Senhor, eu trago tudo a Ti. Pobre, culpado eu sou, eu entendo agora, o meu coração é dividido, eu entrego a Ti, para ser refeito. Faz de mim um filho de Deus, faz de mim uma filha de Deus, perdoa os meus pecados, transforma a minha alma. Diga essas palavras de todo o coração a Ele. Arrependimento é um clamor do coração, é um clamor da alma. Meu querido amigo, minha jovem, meu jovem, não feche o teu coração para o Senhor Jesus. E não permita que esta luz que raiou da verdade em tua alma nesta noite passe por você, se vá em outra direção e você saia por aquela porta como a mesma pessoa não transformada. Não deixe que a luz de Deus passe. Olhe para o Senhor e venha para a vida, uma nova vida, uma verdadeira vida. Entenda isso, entenda isso. Ele não requer nada de você, senão o teu coração doente, manchado, quebrantado. Para que você precisa disso? Ele te dará um novo coração. Ele não irá tomar a tua propriedade, a tua liberdade, a tua felicidade, o teu lazer. Você conhecerá a felicidade. Ele não tomará nada de você. Ele veio para sarar, para transformar. Entenda isso. Essa é uma boa nova. Se eu sou um pecador, se você se aproxima dele assim, diga a ele: Senhor, salva-me, e eu lhe garanto, ele irá te salvar, e você virá aqui e me dirá: ele me salvou. Vamos orar juntos. Ó Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por tua palavra. Nós te agradecemos por esta mensagem de vida e salvação. É uma mensagem tão grande, tão poderosa. A alma humana não pode recebê-la sem a tua bênção, sem a tua ajuda. Eu sei, Senhor, que diante de muitas pessoas que acompanham nesta tarde, eu me comporto talvez, ou me pareça um ridículo e um palhaço. Elas simplesmente não entendem. Porque um dia eu considerei pregadores assim. Eu não entendia. Mas se o Senhor tocar o coração e fazer com que elas vejam a sua culpa e condenação, então, Senhor, estas palavras que parecem loucura e tolice serão vida eterna para elas. Vem, pois, e chama e leva homens e mulheres aos pés de Cristo,
para a salvação. É o que nós te rogamos, em o nome do Senhor Jesus, e para o teu louvor. Amém.